vai saber o que há de Boa ser. tarde, E a mim me foi na revelado paz do este Senhor segredo, Jesus. não porque há em Nós mim estamos mais sabedoria do que coordenando em todos os viventes, a mas para que campanha de interpretação se leitura fizesse a saber ao rei, da e Bíblia. para que entendesse os A nossa pensamentos meta do é teu ler coração. Gênesis, Tu, ó Apocalipse rei, estava em vendo, e eis que aqui 95 uma grande horas. estalta. Esta Nós estalta estamos que era grande, cujo correndo contra o esplendor tempo era excelente, para cumprir com essa estava meta diante de ti, a aqui sua na vista Avenida era Castelo terrível. Branco, em E a via cabeça daquela pública, estalta era de ouro fino, e o seu durante peito e 4 seu dias. Nós braço de começamos prata, na o seu ventre e as quarta-feira, suas coxas nós começamos de na cobre, quarta-feira às e a 6 perna horas de da ferro, e os tarde, seus pés com em parte de abertura ferro, de e em louvor, parte de de uma barro. palavra, E está vendo isto né? quando uma E pedra realmente, foi cortada oficialmente, sem começamos mão, 6 a horas qual da feriu tarde, a estalta no né? pé do ferro, Então, e no nós barro já estamos esmiuçou. agora, Então, conjuntamente esmiuçado estamos o no ferro, sábado, o barro, o cobre, a e prata, o estamos ouro, em a qual cima se de fizeram como 4 a horas da platana, tarde, e né? da eira, Nós já e do lemos, estio, estamos do agora vento, lendo nesse e os momento levou, o livro mas de não se Daniel. achou lugar algum para ele, Daniel, mas a estamos pedra lendo o que livro de feriu Daniel, a tá estalta certo? se fez Então, um grande monte, e vários encheu grupos toda a terra. das E igrejas, esse é o sonho Assembleia de também, Deus, interpretação dele de a hoje, Nação na Madureira, presença do rei. a E tu, ó Aliança com rei, és Cristo, a rei dos Negueb, reis, pois o Deus do Batista, céu te tem dado e reino, e também poder e força, e majestade. faltou alguma, E onde quer que Assembleia de habite, Deus, filho de Madureira, homem, animais do campo e aves do Batista, céu, e todos entregou nas tuas mãos, Negueb e fez que dominasse e sobre Aliança todo com ele. Cristo. E tu és a É cabeça isso? de São ouro. 5, né? E depois São de ti 5 te igrejas. levantará outro reino A inferior a ao Assembleia de Deus tem a e um Betel, terceiro e reino a Assembleia de metal, Deus tem a qual terá os outros domínio povoados sobre também. toda a terra. E Então, o quarto formamos rei será vários forte como grupos, ferro, pois fizemos como a cronometragem de ferro 2 horas esmiuça, de e quebra tudo relógio como para ferro quebra todas as coisas. cada grupo ler, Esmiuçará e né? quebrará. 6 horas Enquanto até serviste 8 de horas, pés, 8 o horas até assoalho, a 10 ferro, horas da em noite, de parte 10 horas barro, da noite e oleiro em até parte de ferro. Isso será um reino dividido. até 0 hora, de 0 hora até 2, aí vai. Então, a nossa equipe está coordenando os trabalhos, a equipe de evangelização Esme aqui, Senhor, está sempre no horário da madrugada fazendo a leitura da Bíblia, a palavra de Deus. É um desafio, é cansativo, toda a logística, todo o apoio que as pessoas já nos deram, estão nos dando, em que nós queremos já agradecer os apoiadores. Não é uma ideia, é um projeto, não é só um projeto, é bênção de Deus para Porto Rico do Maranhão, para a gestão municipal, para a criança, para o adolescente, para o senhor e para a senhora, para todo o povo de Deus, né? O Espírito de Deus está neste lugar. Porto Rico é do Senhor Jesus, é um povo consciente, é um povo evangélico, é um povo companheiro, é um povo amigo. Portanto, em alusão ao dia 10 de dezembro, que é em um domingo, nós estamos fazendo essa campanha de ler toda a Bíblia em 95 horas de relógio. Isso equivale de quarta-feira à noite, às 6 horas, até domingo, às 18 horas, onde nós faremos o encerramento com um grande coral de adoração e um grande clamor por esta cidade, Porto Rico do Maranhão. Você, amigo, você, irmão, você de qualquer religião, você é o nosso convidado especial. Você é de Deus, você pertence ao Senhor Jesus. Ó. Obrigado, Senhor, glória! Oh, glória! A equipe agora da Maria Magalhães, da congregação Betel, concluíram ali, estão fazendo a conclusão do livro de Daniel. Agora vai começar a ler os discipulados, não, discipulado não, o círculo de oração, o grupo da Gisele que vai ler agora, continuar no livro de Daniel, certo? Então, a Bíblia é o maior livro. A Bíblia é o livro dos livros. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, ela é a inspiração de Deus. A Bíblia, ela foi escrita em um período de 1600 anos por mais de 40 autores, né? Ou escritores, né? Para mais de 40 em um período de 1600 anos. De Gênesis até a conclusão da Bíblia
em Apocalipse durou esse período. Não é que para concluir a Bíblia durou 1.600 anos. Não é exatamente isso, né? Porque há um período na Bíblia que é chamado de interbíblico, que é de 400 anos. Por exemplo, de Malaquias até Mateus, com a vinda do Messias, durou 400 anos, onde não teve voz profética, onde não teve Deus se manifestando. Então, para completar-se a Bíblia, foi 1.600 anos, contando de Gênesis até concluir a revelação de Deus para o homem. A Bíblia, a princípio, foi escrito em pedra, foi escrito em pergaminho, foi escrito em tábuas de pedra, como já falei. A Bíblia originalmente foi escrita, o material foi esse que eu já falei, foi escrita em hebraico, aramaico e o Novo Testamento em grego, né? Aramaico, algumas porções em aramaico, mas a língua master da Bíblia é o hebraico, né? Quando Deus resolve chamar Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostro, a partir daí Deus forma uma nação, não é? Deus forma uma nação. E quando Deus forma essa nação, começa então já Moisés escreve os primeiros 5 livros da Bíblia, que é chamado de Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. É o livro dos judeus, que é chamado da Torá, a lei, né? Então está lá a origem dos céus, da terra, a origem do homem, dos animais. Em Gênesis, Êxodo fala sobre a imigração, né? Saíram do Egito para as terras que deveriam estar, nunca ter saído de lá. Então, Levítico, leis, a Levítico, eu não vou falar aqui de todos os livros, porque vai demorar o vídeo. Mas o Levítico fala da tribo de Levi, né? O número fala de contagem do povo. E Deuteronômio é uma repetição de toda a lei que Moisés então havia repetido para o povo. Moisés tirou o povo do Egito e introduziu de volta na terra de Canaã, ou na terra de Israel, já por mãos de Josué, ok? Então a Bíblia, ela vem perpassando, ela vem sofrendo perseguições constantes. O livro é a lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 1, versículo 16, diz: eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O justo vive da fé. A salvação vem por meio da fé. Vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você quer ser liberto? Por que a Bíblia é tão importante? Porque a Bíblia é o livro mais lido. Porque a Bíblia é o livro mais traduzido. Nós temos aproximadamente no mundo, nesse mundo de 8 bilhões de habitantes aproximadamente, em mais de 200 e alguns países, 200 e poucos países, nós temos aproximadamente 6.000 línguas faladas. A Bíblia ainda não foi traduzido para essas 6.000 línguas aproximadamente. Não foi. Nós temos muitos povos que ainda não têm a Bíblia na sua língua de origem. Não temos ainda. Precisamos de tradutores, precisamos de pessoas que vão traduzir a Bíblia para a língua desses povos, dessas tribos. Povos que são nômades, pessoas que estão lá, que não têm a Bíblia na sua língua. A Bíblia aproximadamente está traduzida para umas 3.000 línguas. Não necessariamente 3.000 línguas, porque em alguns só tem trechos da Bíblia. Nós temos aí, por exemplo, a janela 1040, né? Janela 1040, um ângulo onde abrange os três continentes, asiático, europeu e africano, é onde a Bíblia é menos introduzida, aonde há
países resistentes, que perseguem, que não aceitam. A Bíblia é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a única soberana. É a única regra de fé. A Bíblia nos aponta a Deus. Na Bíblia não há confusão. Na Bíblia não tem religiosidade. A Bíblia é o livro de Deus. A Bíblia é o presente de Deus para o homem. A Bíblia deve ser honrada. A Bíblia não é um amuleto. A Bíblia é o livro que nos dá vida. A Bíblia diz no livro de Hebreus, ela é mais cortante do que qualquer espada afiada de 2 gumes. A palavra de Deus, ela penetra na nossa alma. Ela penetra poderosamente. A Bíblia é o dínamos de Deus. A Bíblia é o poder de Deus. Por isso que Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus. O que é Evangelho? Evangelho é a vida de Jesus. Todo o tema da Bíblia está relacionado a Jesus. A Bíblia está relacionada, o tema principal da Bíblia é Jesus. O Novo Testamento, onde a Bíblia é dividida em duas divisões, Novo Testamento, 39 livros, e o Antigo Testamento em 39 livros, e o Novo Testamento em 27 livros. Então nós resumiria dessa forma: o Antigo Testamento é a preparação, é sombra, é a preparação, onde fala sobre o Pentateuco, a lei que Deus deu para Moisés no monte, é onde fala sobre a história do povo, né? Josué, Juízes, Ruth, e onde fala sobre os profetas, os 5 profetas maiores e os 12 profetas menores, que é composto o Antigo Testamento de 39 livros. Aí nós vamos para Mateus, que é chamado de a biografia da vida de Jesus, dos 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós temos um livro histórico, e ao mesmo tempo é chamado livro dos Atos dos Apóstolos, ou Atos da Igreja, ou Atos do Espírito Santo. Então, é o Novo Testamento que tem esses 27 livros, certo? Depois nós temos as cartas paulinas, cartas que Paulo escreveu, não é? São no total de 13. Tem Hebreus aí que não se tem ainda quem é o escritor das cartas aos Hebreus. Tem o livro de Hebreus, né? Que fala muito sobre a história dos sacrifícios, e que agora viria um sumo sacerdote que entraria no Santo dos Santos, rasgaria o véu do templo e nos daria acesso diretamente a Deus, sem intervenção humana, sem intervenção de cordeiro, sacrifício, porque a Bíblia diz, sacrifício e oferta tu não quiseste, mas tu preparaste um corpo, Jesus se referindo a ele mesmo, certo? Então, meu amigo, meu irmão, meu companheiro, honremos a palavra de Deus. A Bíblia não é uma história, a Bíblia não é um conto, a Bíblia é vida. Jesus disse, aquele que tomar da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Nunca mais terá sede. Honre a Bíblia. Ame a Bíblia. Não faça da Bíblia o seu amuleto. Não faça da Bíblia só um momento histórico, né? A Bíblia é a palavra do Senhor. Então, por esse motivo, em alusão ao dia da Bíblia, o segundo domingo de dezembro, agora de 2023, estamos honrando a Bíblia em público, lendo a Bíblia em público, mostrando para Porto Rico do Maranhão, para o Brasil e para o mundo, que a Bíblia passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passa. Passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus não há de passar. A Bíblia é Bíblia. Todas as pessoas têm acesso à Bíblia no Brasil. No artigo 5 da nossa Constituição, nos dá liberdade plena. É lei pétrea, liberdade de culto, de religião, liberdade para qualquer pessoa.
mas nós temos o nosso direito legalizado na Constituição Federal. Dentro do capítulo 5, lá está os nossos direitos como evangélico ou então outras ramificações de religião, certo? Então, tenha a Bíblia como seu parâmetro, como seu manual, como sua bússola, como a sua água. Jesus disse: eu sou a água da vida, eu sou o pão da vida. Então, estamos nesse propósito de ler a Bíblia em 95 horas de relógio em 4 dias. Começamos na quarta-feira e vamos concluir, se Deus quiser, no domingo, certo? Então, a Bíblia continua sendo nova. Ela não é um livro antigo. A Bíblia não é um livro antigo. A Bíblia é sempre nova, tá bom? A Bíblia é um livro sempre novo. A Bíblia, ela já conta, por exemplo, o livro de Apocalipse, as profecias, a maioria das profecias, elas já se cumpriram e estão se cumprindo agora. Nós estamos no ano de 2023, muitas coisas que estão escritas na Bíblia já se cumpriram, estão se cumprindo. Então, por isso a gente colocou o tema: a Bíblia é a maior revelação de Deus. Aí você vai dizer: por que a Bíblia é a maior revelação? Sim, você não conheceria nada de Deus, você não conheceria nada de Jesus, você não conheceria nada, se não tivesse escrito. Se Deus não tivesse se preocupado em escolher homens, mulheres, escritores e soprado na mente deles. No livro de Pedro está dizendo isso. Toda a escritura é divinamente inspirada. Ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para pôr o homem em justiça. E a Bíblia, Jesus disse: tome de graça dessa água. E essa água é a palavra de Deus. Há um homem na Bíblia que diz: como pode, sendo velho, nascer de novo? Jesus disse: quem não nascer de novo não vai entrar no reino dos céus. Nascer da água e do Espírito de Deus. Bem, então, estamos aqui em Porto Rico do Maranhão, com vários grupos fazendo essa leitura da palavra de Deus. E eu te convido, né? Eu te convido para você fazer parte desse momento, né? De honrar a Bíblia. De não só ter uma Bíblia na sua casa, não só ter uma Bíblia na sua casa, mas que você tenha a Bíblia no seu coração, que você tenha a Bíblia como regra de fé. Não é regra de religiosidade. Não estamos tratando disso, não. E nós não estamos dizendo que nós somos o dono da Bíblia. Nós não estamos dizendo que a Bíblia é nossa, mas nós procuramos honrar ela. Honrar não só simplesmente no dia da Bíblia, mas honrar a Bíblia além de tudo na nossa vida. Porque a Bíblia, aí tem gente que diz assim: ah, mas foi escrita por homens, né? Foi escrita por... Claro, você queria quem? Animais que escrevessem a Bíblia? Você queria que quem que fosse que escrever a Bíblia? Então, a Bíblia continua sendo o livro dos livros. A Bíblia continua sendo o maior livro de todos os tempos. Se você não se curvar diante da Bíblia, se você não se dobrar diante da Bíblia, é uma questão sua, é opção sua. Não é que alguém vai ter que fazer isso por você. Não, senhor. Então nós devemos estar atento para o que diz a palavra do Senhor. Ela nos aponta o caminho do céu, tá certo? 66 livros, 1.189 capítulos, 31 mil versículos. A Bíblia é a palavra de Deus. Honre-a e ela vai te honrar, tá bom? Então, eu finalizo aqui esta palavra incentivando cada criança, incentivando cada crente, incentivando cada idoso, incentivando cada autoridade,
não é? Incentivando cada senhor e cada senhora para ler a Bíblia. Estude a Bíblia. Se você estudar a Bíblia, você não vai ser enganado, não é? E além do mais, você terá sabedoria o suficiente para se conduzir diante desta sociedade e diante de Deus. Tá certo? Então, o nosso projeto e o nosso objetivo é esse. Estar, não é, lendo, estudando a palavra de Deus. Não há nenhum livro maior do que a Bíblia. Não há, não pode, não tem, não existe isso. Tá certo? Então, eu, Pedro Enéas, juntamente com o pastor Paulo Henrique, o pastor Medeiro e os pastores da Igreja Batista, pastora da Batista, o pastor da Igreja Madureira, pastor da Igreja Aliança com Cristo, da Negueb, e também estou esquecendo de alguma, às vezes a gente vai falando e se esquece, né? Vamos lá, Assembleia de Deus, Madureira, a Aliança com Cristo, Batista e Negueb. São as igrejas que estão nos acompanhando nessa campanha de leitura da Bíblia, a palavra de Deus. E nós, enquanto equipe de evangelização, eis-me aqui, Senhor, estamos na logística, na organização, na programação e na coordenação. Deus te abençoe, tá bom? Deus te abençoe e te dê paz ao teu coração. Recorra à Bíblia, recorra à palavra de Deus, tá certo? Recorra à Bíblia, é o remédio dos remédios. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O avivamento estará acontecendo. E isso faz parte do avivamento. O avivamento está chegando. A Bíblia diz, e Jesus já tem falado por muitos, que o avivamento da igreja virá das ruas e não de dentro das igrejas. O avivamento virá das ruas. O povo sairá para as ruas para orar, clamar, adorar a Deus. Em rua, nas ruas. Então, estamos em fase do arrebatamento da igreja. Estamos em fase do arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja, ou seja, a retirada do povo de Deus dessa terra é eminente. A Bíblia diz que é no abrir e fechar de olhos. Segundo Paulo fala isso em Corinto, capítulo de número 15, no versículo de número 52. No momento, no abrir e fechar de olho, ao soar a última trombeta, a trombeta vai soar. Ô meu amigo, ô meu irmão, preste atenção. Nós não queremos que você seja crente, nós queremos que tu seja salvo da ira. Nós queremos que tu seja salvo do lago de fogo, rapaz. Nós queremos que tu seja livre a tua alma, o teu espírito. Tu pensa que morrendo, você morrendo vai acabar? Não! Vai começar a vida aí. Vai começar a vida. Então, nós não estamos fazendo aqui, estão lendo a Bíblia, não é isso não. Nós estamos debaixo da autoridade do nome de Jesus. Estamos debaixo da autoridade do nome que está sobre todo nome. A Bíblia diz isso em Filipenses capítulo de número 2. O nome de Jesus está sobre todo nome. O nome de Jesus está sobre todo nome. Todo nome está o nome de Jesus. Não há ninguém além de Jesus. O seu nome está sobre todo nome. E a Bíblia diz, toda língua vai confessar. E deixa eu te falar, você que vai estar me ouvindo e vendo esse vídeo, se você não confessar a Cristo em vida, se você não confessar, não fizer a sua confissão em vida, e você descer a profundezas do abismo, sem Deus, sem paz e sem salvação, fica difícil para você, tá bom? Então é melhor você confessar enquanto tem vida, porque morto não faz confissão não, viu? Morto não confessa o nome de Jesus. Morto não confessa o nome de Jesus.
Então é preciso que você tome a decisão enquanto tem vida. Porque depois da morte, a Bíblia diz, segue o juízo. Tá bom? Segue o juízo. Não estou te amedrontando e não te dando palavra aqui para querer te... Não. A ideia é mostrar o caminho. Eu como igreja, nós como igreja, o nosso dever foi, Jesus disse assim, vá pregar o evangelho. Pregue o evangelho. Pregar para quem? Como vão crer se não há quem pregue? Paulo fala disso no livro de Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 14. Como as pessoas vão crer se não há quem pregue? Eu discordo de algumas pessoas que dizem assim, há 3 formas de evangelizar. Não, Jesus só deixou uma forma, é falando do amor dele. As pessoas que dizem, eu contribuo, eu estou pregando. Não, senhor, você está contribuindo com a evangelização. Mas a pregação do evangelho tem que ser falada. Jesus disse, arrependei-vos e convertei-vos. E a Bíblia diz, como vão crer? Como vão ser salvos se não há quem pregue? Não coloque desculpa. A igreja de Cristo tem que cumprir a sua meta, a sua missão. A Bíblia diz no livro de Pedro que Jesus comprou-nos com o seu sangue e fez um povo chamado igreja, para que proclame as boas novas de salvação. Opa, desperta, desperta, porque Jesus Cristo está voltando para vir buscar a sua igreja, o seu povo. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde. Vamos continuar a leitura aqui na Avenida Castelo Branco, em Porto Rico do Maranhão. Mulheres, homens, crianças, adolescentes estão lendo a palavra de Deus. É bem verdade que é uma alusão ao dia da Bíblia, mas sobre tudo isso é o alimento que nós precisamos. É o remédio que eu preciso, que nós precisamos. Tá certo? Então, te convido, não só para ler a Bíblia, mas para tê-la ela no seu coração, na sua vida, Pai. Para ter no seu coração a palavra de Deus. Deus te abençoe e te guarde no nome de Jesus. Porto Rico é do Senhor Jesus. Bíblia, a maior revelação de Deus. É a campanha para ler toda a Bíblia em 4 dias ou 95 horas de relógio. Vem conosco, Porto Rico. Deus te abençoe, você do Maranhão, do Brasil e do mundo que acompanha a gente, a programação que a gente sempre está dispondo nas redes sociais.